Bem-vindo a mais um dia do Clique 365. Eu sou Alan Henrique e o Clique é um desafio onde eu trago todos os dias um clique, uma ideia, alguma coisa para nós podermos crescer todos os dias. E hoje eu vou falar sobre biblioteca. Eu tenho uma biblioteca virtual, digital, que eu uso nesse aparelhinho aqui da Amazon, o Kindle. Eu tenho cerca de 35, 36 volumes, 35, 36 livros ali. Um deles é a obra de Platão, os 23 diálogos de Platão, cabe tudo ali. E cabe cerca de uns 5 mil livros no modelo que eu comprei. Só que eu tenho a minha biblioteca física e eu vou mostrar a maior parte dela agora para vocês. Bem, gente, essa aqui então é a minha biblioteca. Não estão todos aqui, tem alguns esparramados. Aqui é o box do Sherlock Holmes, o box de Homero, o box da Divina Comédia, um box com as 6 principais obras de Shakespeare, e aqui o que eu falo bastante, que é o Dom Quixote, 2 volumes, ó, o primeiro, o segundo, aí são 4 fileiras, ó. São 4 fileiras que eu tenho aqui agora. Na primeira fileira é mais voltado ao estudo e educação. Esse daqui é o tratado mais filosófico que tem sobre educação. Arte do drama, todos esses daqui é leitura, vida intelectual, reflexão, ensino na antiguidade, como ler, como falar, as grandes ideias, pedagogia segundo Alain, um livro da Montessori, como aprendemos, arte de escrever, o didascálico de Gustavo Vitor, esse aqui é muito bom. Aí tem aqui educação, Ellen White, Maquiavel Pedagogo, vou fazer um vídeo sobre esse livro aqui ainda. Vídeo sobre o livro sobre memória, esse daqui é a Suma Teológica, esses daqui são linguagens, né? Tem um pouco de matemática aqui, ó. Tem a gramática em inglês, tem um italiano e tem um livro que é uma raridade minha aqui de latim. Paguei baratinho esse livro aqui. Um dia eu conto a história dele pra vocês. Tá. Aqui é a segunda fileira. Ele é mais sobre comunicação. A comunicação, alguns livros que entrariam na categoria de autoajuda. Alguns chamariam de autoajuda. Mas tem muita informação boa aqui. Esse daqui seria um lado um pouco mais, vamos dizer assim, místico da biblioteca. Se Jesus Cristo existiu, o princípio cognitivo da teologia cristã. Esse daqui é a base da quem estuda teologia na Igreja Adventista. Ele vai estudar esse livro aqui inteiro, nos 4 anos de teologia. Aqui um conhecimento místico não é uma coisa assim que é feitiçaria, esse tipo de coisa, saravá ou qualquer outro tipo de expressão que você venha dizer. Conhecimento místico é tudo aquilo qual você vê que funciona, mas você não sabe que funciona. Não é à toa que magnetismo vem de magia, magi. Percebeu? Porque é uma coisa que a ciência não sabe explicar como funciona, mas sabe que funciona. Aqui continua um pouco, né? Na verdade continua só esse aqui, ó. Que é o antifrágil, que ele devia estar aqui, mas não tem espaço para ele aqui embaixo. Aqui começa bastante leitura de ficção, que eu comecei a aumentar essa categoria aqui um pouco nos últimos tempos. Tem aqui um outro livro do Dorian Gray, esse aqui que eu recomendei para vocês, ó, Doador de Memória. Tem aqui o Homem-Máquina, do Tempo não tá aqui, mas ó, esse daqui é importante, ó, Os Lusíadas, Camões, esse é bom. Esse aqui é o Sofrimentos do Jovem Werther, esse é muito interessante também. Tem um pouquinho de Júlio Verne aqui. E aqui é administração, que eu me formei em administração, tinha um pouco desses livros aqui. Aí tem sobre marketing, planejamento estratégico, alguns livros de história de empreendedor, coisas desse tipo. E daqui cliente, vendas e tal, aqui também. E aqui volta um pouquinho na autoajuda, mas é um pouco de um conhecimento mais específico, né? Tem bastante Augusto Cury aqui, ó, que eu comprava na época. Tá. Sobre esse comprava na época a gente vai falar um pouco agora. Pois bem, depois que eu tinha montado a biblioteca, e a primeira parte que vocês viram ali, ela não existia. Nem aqueles box lá em cima e nem a primeira fileira. E muitos dos de baixo também não, mas a maioria dos livros ali, da primeira fileira, todos os livros da primeira fileira não tinha. Eu escutei uma aula do professor José Monir Nasser. Ele fala sobre a questão, eu estava
percebendo que ele e alguns outros professores, Perli de Piazzi, o Olavo de Carvalho, a professora Maria Lúcia Galvão, todos eles falavam de livros que eu não tinha e eu nunca havia ouvido falar. E isso fez eu pensar assim, poxa, minha biblioteca então está toda errada. Nessa aula, o José Armando Nessa falou o seguinte: se você então percebe que a tua biblioteca tá uma porcaria e você tem que jogar, maravilha! Significa que você descobriu alguma coisa. Você tem que começar por alguma coisa. E o professor Olavo dá uma dica muito importante que ele diz o seguinte: mais importante do que você começar a ler os livros é você pesquisar os livros. E antes de você sair comprando todos os livros, você fazer uma história. Buscar saber quais que são as coisas que mais foram faladas daquele assunto que te interessa. Daquele assunto que interessa que a sua atenção vai para ele sem você ficar fazendo força. Se for política, comece a pesquisar tudo que foi falado sobre política. Se for filosofia, tudo sobre filosofia. Se é educação, tudo sobre educação. Se é direito, se é matemática, se são artes, qualquer coisa, se é psicologia, qualquer coisa que você queira saber, se é religião, tudo. Procure estudar tudo que foi falado acerca daquilo e você vai fazer um mapeamento dos livros. Aí você vai criar a sua biblioteca na cabeça. E outra, isso tem uma função mnemônica. Mnemônica é uma expressão usada na memória. Para a memória, que você vai organizar como vai funcionar a sua biblioteca. Na hora que você organiza ela, você vai organizar o assunto na sua mente, antes de você começar a comprar os livros. Fazer uma lista dos livros necessários, às vezes é muito mais importante do que começar a ler eles. Você pode começar a ler por um livro que está errado. Ali você vai saber qual que é a ordem que você vai ler, qual o principal, como aquele que eu mostrei para vocês do Didascalicon. O Hugo de São Vítor ele fala, tem uma ordem a se ler. E a ordem justamente bate com isso. São as obras fundamentais do assunto e as obras específicas, as periféricas do assunto. O meu assunto, o meu objeto de estudo que eu mais gosto de estudar é educação. Por isso você pode perceber que ali já tem alguns mais voltado à educação. E aí começa a vir os periféricos, que é o como aprendemos, que é a psicologia, que é o ambiente em torno, que são as engenharias sociais, é a sociedade. Então você percebe que a educação está no centro e o resto começa a se desenvolver em volta. Por exemplo, se eu vou falar de sistema educacional, eu preciso entender de sistema. E o livro Antifrágil e o livro Rápido e Devagar, duas formas de pensar, eles falam sobre sistemas. Ela precisa de comunicação, por isso eu tenho o livro O Poder da Comunicação, que ele mostra como é a estrutura da comunicação nos dias... na era da tecnologia. Eu ia falar nos dias de hoje, mas é na era da informática, que a comunicação se tornou bem rápida. Pois bem, esse é o clique de hoje. Você gosta de um assunto? Está pensando em começar a ler? É melhor pesquisar. Ah, mas e se eu não quero estudar algum assunto? Eu só quero ler porque eu gosto de um tema. Por exemplo, se você gosta do tema de ficção científica, você vai pesquisar primeiro antes de sair comprando tudo quanto é coisa. Quais são os mais importantes na ficção científica? Você tem Isaac Asimov, você vai ter o Arthur Clarke. Ah, mas eu não gosto de ficção científica, eu gosto mais de romance. Eu quero ver a história que começa... Depois eu explico para vocês que o romance não é uma coisa romântica, é bem diferente. Romance, ele conta uma vida completa de uma pessoa, com começo, meio e fim. Ele tem o ápice e depois ele diminui, mas um clique sobre o romance, sobre o gênero romance mais para frente. Então, quais são os maiores romancistas? Pois bem, aquele que escreveu Madame Bovary, eu tenho a cópia dele ali, Dumas, Alexandre Dumas, e também tem Balzac. São nomes que até pouco tempo atrás eu não conhecia. Romancistas brasileiros, Machado de Assis, incontestável, um dos melhores. José Geraldo Vieira, um nome extremamente desconhecido e não tem... É dificílimo você encontrar um livro impresso dele, mas para esse aparelhinho aqui você encontra a obra inteira dele. Tecnologia faz com que a informação chegue até nós. Mas o problema é que a nossa cabeça, ela nasce como a cabeça de um ser humano
normal. A cabeça não avança. O próximo ser humano que vai vir, ele teve contato com tecnologias diferentes, com informações, velocidade de informações, transitando diferente do que nós que somos mais antigos aí, de 30 para frente. Mas a forma de saber organizar o conhecimento na própria cabeça, ele não modificou. E às vezes a gente ignora isso. E o montar a própria biblioteca é um dos resgates disso. É o que faz a gente, é o que ajuda a gente a se organizar, não só fisicamente o nosso material de estudo, mas intelectualmente também. Se você gosta, por exemplo, de livros, histórias de suspense, investigação, tem as séries do Sherlock Holmes, que foi os livros escritos por Arthur Conan Doyle. Tem o Comissário Maigret, que ele é um belga que escreveu em francês, agora é Georges Simenon. E tem a Agatha Christie, que eles falam a Dama do Crime, né? Acho que é uma coisa assim que fala. A Agatha Christie também escreve sobre suspense. Então, você procurar o que foi escrito sobre aquilo que te interessa é mais importante do que você começar a comprar os seus livros. O que vai evitar de você pegar uma coisa chata e falar assim, essa coisa não é do meu interesse. Aí você acha que ler é chato. Na verdade, o que você achou chato foi o assunto daquele livro que você pegou. Se você pensar, eu gosto desse assunto, existe um livro que fala sobre isso? Começa a pesquisar. Aí você vai ver que lá vai mostrar a categoria da que aquele livro pertence. E começa a escrever escritores de tal coisa. E coloca a categoria que você gostou. Vai aparecer muitas e muitas coisas e as pessoas vão fazendo a crítica. Eu gostei disso porque é assim, essa... Isso aqui eu achei interessante. Você já vai ler com um interesse. Você não vai ler um livro igual a escola te empurra, toque, lê. Não é assim que funciona. Me estendi demais no clique, gente. Me desculpe. Mas se você ficou até aqui, muito obrigado. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. E futuramente eu acho que vou estar vamos colocar esses vídeos também no Facebook. Daí tem as coisinhas, se inscrever na página, coisas desse tipo também. Insta e LinkedIn. Mas por enquanto, em qualquer plataforma que você estiver assistindo, faz os negocinhos que você sabe que ajuda o canal, que ajuda a plataforma a reconhecer o meu trabalho, mais do que você está reconhecendo, porque a plataforma ela é muito ingrata. Os nossos ouvintes não, eles vêm até o final. Muito obrigado. Até o clique de amanhã.